Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, os versículos 2 e 3. Assim está escrito: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse texto faz referência a uma igreja de nome Antioquia, que depois de Jerusalém é a melhor igreja referenciada que nós encontramos no primórdios do cristianismo. Depois foram surgindo outras, mas inicialmente era Jerusalém, e depois então o evangelho também, quando chegou em Antioquia, Antioquia passou a ser um centro referencial de pessoas que serviam a Deus com seriedade, comprometimento, temor e lealdade diante do Senhor. Tal a liberdade espiritual que aqueles irmãos desfrutavam, e Antioquia tornou-se uma igreja acessível, aconchegante. As pessoas tinham prazer e alegria de participar naquela igreja, e ela se reunia de pessoas capacitadas por Deus. Não eram pessoas que tinham se capacitado secularmente, mas eram pessoas que, dado a vivência espiritual, eles então, o Espírito Santo os reuniu na igreja de Antioquia, e isto foi um testemunho forte e vibrante, por onde começou também a obra missionária a assumir expressões que antes não tinha. Mas a partir de Antioquia, a obra missionária entra no cenário do dia a dia, como o propósito de Deus para chegar às demais nações, conforme Jesus havia prometido, que eles seriam testemunhas, primeiro, Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. De Jerusalém saiu a dispersão para vários lugares, e alguns chegaram a Antioquia, e ali se estabeleceu a igreja do Senhor. E aqui nos afirma, no capítulo 13, o versículo 1 diz que na igreja que estava em Antioquia, olha quem estava lá, havia alguns profetas e doutores. Profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha a qualidade de pessoas que se reuniam naquela igreja. Este doutorado destas pessoas e o ministério profético delas não tem nada similar com o que acontece nos nossos dias. Os doutores são constituídos segundo as suas filosofias e os seus recursos seculares, o aprendizado humano. Esses doutores e profetas é aqueles que Paulo faz referência lá no livro, na epístola aos Efésios, no capítulo 4, que eles são dados como dons ministeriais pelo Senhor Jesus para a edificação da igreja. Então aqui em Efésios, no capítulo 4, está escrito assim, os versículos 11 a seguir, de 11 até o versículo 16, para ficar claro o entendimento. E ele mesmo, quem? Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem deu esse ministério? Jesus deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e doutores. Não foram pessoas que se capacitaram a si mesmo e se nomearam como estes que aqui estão relatados para então exercer uma função na igreja do Senhor. Quem os deu o dom ministerial a eles foi Jesus. E Jesus deu-os na medida em que a igreja estava avançando no seu trabalho. Então, seguindo diz, com que finalidade Jesus deu esses dons ministeriais à igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja qual era o objetivo desses dons dados à igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, estes que estavam em Antioquia, eles tinham recebido do Senhor o dom ministerial de profetas e de doutores. E eles então se reuniam ali. Ninguém era maior, ninguém era melhor do que ninguém. Todos eles consideravam-se na mesma medida, porque eles tinham como característica peculiar a humildade, a discrição e a reciprocidade entre si, o respeito de uns para com os outros. E eles estavam lá. Uma igreja onde tinha profetas e doutores, uma igreja ricamente abençoada. No entanto, eles entendiam que isto era dom de Deus. E assim, todos eles, os profetas, os doutores e os demais que ali estavam, eles estavam servindo ao Senhor com oração, com jejum, com temor. Era a prática da vida deles. E este ambiente, quando ele é trabalhado desta maneira, em que as pessoas vivem uma verdadeira comunhão, eles vivem a concordância diante de Deus. Eles não se medem pelo dom que possuem, mas eles se colocam na posição diante do Senhor como servos para servi-lo e fazendo com oração, com jejum, com temor ao Senhor, com a sensibilidade espiritual, deixando entender que eles eram apenas servos do Senhor e que o Senhor é quem comanda a sua igreja e ele tem encarregado ao Espírito Santo de coordenar esta obra e de suprir a necessidade em cada igreja de pessoas com dons e talentos para que a obra de Deus ela siga o seu desenvolvimento. E ocorre-nos, conforme li, que diz-nos o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade de falar no meio dos profetas e dos doutores. E eles sabiam que o ministério deles só tinha função e resultado se eles o utilizassem na dependência do Espírito Santo. Porque é o Espírito quem capacita, é o Espírito quem revela, é o Espírito quem coloca a unção, é Ele quem convence. Então, eles dependem do Espírito Santo. Existem pessoas que querem exercer o seu dom, que foi conquistado de maneira secular,
e eles então acham que não depende do Espírito Santo para o exercício do ministério recebido. E, portanto, nós vemos uma derrota muito grande por conta desta independência. Mas aqui estavam homens que se curvavam diante do Espírito Santo para ouvi-lo e atender o que o Espírito Santo dissesse. Então aqui nós encontramos, eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam jejuando. Num ambiente como este, a sensibilidade, o discernimento espiritual é pleno naquela reunião. O Espírito Santo tem a oportunidade, então, de falar entre eles. Isto porque aquela igreja, ela foi comprometida desde o começo em ser leal ao Senhor Jesus. E mantinha, então, os participantes em plena comunhão uns com os outros. Então, este é o trabalho do Espírito Santo, quando se mantém em plena comunhão os participantes que ali estão. E isto é obra do Espírito Santo. Ao servir a Deus com temor, com jejum, com oração, isto tornava claro que o Espírito Santo tinha liberdade para se manifestar e agir no meio deles. E aqui está escrito, disse o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que o Espírito Santo tinha liberdade naquela igreja, porque aqueles irmãos viviam de tal maneira que isto possibilitava a ação do Espírito Santo sobre a vida deles, então o Espírito Santo tinha liberdade para agir. E liberdade para agir significa que o Espírito Santo, ele tinha vez e ele tinha voz no meio da congregação. Quando o Espírito manifestava-se para falar, as pessoas paravam, davam atenção, ouviam a ele e atendiam em tudo quanto o Espírito dissesse a eles. Então, quando o Espírito começava a bradar, eles então postavam-se para ouvir. E ao ouvir o que o Espírito Santo dizia, eles agiam conforme a mensagem foi dada pelo Espírito Santo. E o que aconteceu aqui nesta igreja de Antioquia? Então disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Em Antioquia, o trabalho estava solidificado, trabalho vitorioso, frutífero, abundante. No entanto, o Espírito Santo veio ali para escolher dentre aqueles 2 homens para um outro trabalho que havia necessidade que eles lá estivessem. Então, quando o Espírito Santo tem na congregação vez e voz, ele declara o plano e o propósito de Deus diante das pessoas. E através deste propósito revelado, ele escolhe pessoas, ele chama-as por nome, ele capacita-as e envia com o trabalho a ser feito. Eles não vão no escuro, eles vão na direção do Espírito Santo. Então observe o que aconteceu. Então disse o Espírito Santo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra aos que eu tenho chamado. Nenhum dos outros se levantou contra o Espírito Santo para dizer, por que não eu? Por que Barnabé? Por que Saulo? Por que não eu? Por que não Manaém? Por que não outro? Eles estavam submissos à direção do Espírito Santo. Então não tinha rivalidade, não tinha concorrência. E eles aceitaram. E no versículo 3 diz, tanto é verdade que eles aceitaram que o Espírito Santo disse, separai-me. Quer dizer, o Espírito estava escolhendo, separando esses 2 dos demais para um trabalho que eles estavam prestes a começar a realizar. E o que fez a igreja? Vamos orar mais 15 dias. Vamos esperar uma outra oportunidade para o Espírito Santo falar, para a gente ter a confirmação do Espírito Santo.
Não. Eles já tinham a sensibilidade espiritual e, portanto, eles já entendiam e conheciam a voz e a ação do Espírito Santo. E o que fizeram? Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E veja que interessante. O versículo 4 diz assim: e estes enviados pela igreja de Antioquia? Não. E estes enviados pelo pastor presidente? Também não. E estes enviados pela empresa missionária? Não. Então quem enviou eles? Então observe aqui. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e foram para outras cidades, e daí teve início as 3 viagens missionárias de Paulo, começando com Barnabé, depois com outros companheiros, e a 4ª, que foi a última, foi a viagem para Roma. E dentre esta primeira viagem até a viagem de Roma, quantas cidades foram abertas para o evangelho? Quantos lugares outrora desconhecidos agora tinham o testemunho? Por quê? Porque o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, cabe ao Espírito Santo escolher e separar as pessoas para a obra designada. Para a obra designada. Então, quando o Espírito Santo tem liberdade para agir e operar no seio da igreja, da congregação, o que é que acontece? As escolhas do Espírito Santo, elas são sempre corretas e frutíferas. Não é uma ação de acerto e erro. Vou mandar esse, não der certo, mando outro. Não. O Espírito Santo não erra. Ele escolhe certo. Tanto é que Paulo e Barnabé deram resultados. Por quê? Foram enviados pelo Espírito Santo, viveram na dependência do Espírito Santo e realizaram um trabalho que foi para a glória do nome do Senhor. Então, quando eu olho esta experiência da igreja de Antioquia e olho para os nossos dias, eu chego à seguinte conclusão: é preciso voltar ao princípio e deixar o Espírito Santo trabalhar, que ele volte a ter vez e voz em nosso meio. Porque nos dias atuais, o Espírito Santo tem sido colocado de canto e as pessoas têm assumido a dianteira e eles têm procurado escolher a quem quer, da maneira que quer, segundo os seus objetivos pessoais, e enviam esta pessoa, aquela pessoa, para tal situação, para tal trabalho, para tal obra, e isto não buscam a direção do Espírito Santo, não buscam a confirmação de Deus, e enviam as pessoas assim, depois elas dão prejuízos, elas ficam martirizadas, porque não foram escolhidos pelo Espírito Santo, portanto, não tem nenhum trabalho a prestar que seja permanente, porque falta o principal. Quem conduz, quem direciona na obra de Deus, não é o homem, é o Espírito Santo. Ele utiliza-se de homens sensíveis, fiéis e obedientes à sua voz. Como a igreja de Antioquia. O Espírito Santo falou, não tem mais conversa. O que ele disse está dito. E eles fizeram conforme o Espírito Santo falou com eles. Então, quando eu olho hoje, eu vejo tanto disparate, tanto prejuízo, tanta vida colocada em lugares errados, tantas pessoas comandando a vida de outros e colocando em situações de perigos e enviando para determinadas funções que a pessoa não tenha capacitação espiritual. E, portanto, é uma árvore morta, não produz nada. Mas aqui está um exemplo para ser seguido. Portanto, que nós possamos olhar para a igreja de Antioquia,
olhar para as igrejas dos dias atuais e procurar voltar àquele princípio. Uma igreja que não tinha grande e pequeno, todos eram servos de Deus. Todos viviam na humildade, na discrição, no temor e na obediência. Respeitavam-se uns aos outros. Nenhum deles se fez profeta, nenhum deles se fez apóstolo. Eles foram chamados e capacitados por Jesus com os dons ministeriais. E o Espírito Santo, então, envia-os para uma obra já determinada para eles fazerem. Eles não foram aventurar. O que é que nós vamos fazer? Não, eles já tinham o lugar certo para ir e o que fazer ali. E fizeram muito bem para a glória de Deus. Então, esta igreja, ela era uma igreja comprometida e leal. Este comprometimento e esta lealdade da igreja de Antioquia falta hoje em muitas igrejas. Segundo, através da ação do Espírito Santo, aquela igreja mantinha todos os participantes ali em plena comunhão. Não havia entre eles concorrência, discórdia, rivalidade, desafios. Não. Cada um sabia o seu lugar diante de Deus e se posicionava para desfrutar o melhor da comunhão. Terceiro, eles serviam a Deus com temor, com jejum, com oração. Hoje as pessoas não querem temer a Deus, não querem jejuar, não querem orar, estão abolindo a oração. E que trabalho eles vão fazer para Deus se lhes falta o principal, se falta o temor, se falta a oração, se falta o jejum? Quarto, eles davam plena liberdade ao Espírito Santo de agir no meio deles. Hoje ninguém mais quer dar liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo apagado, sufocado em muitos lugares. O que as pessoas abrem a brecha e dão lugar é para espetáculos daqueles que se fazem a si mesmo profetas e apóstolos e começam a usar de mentira, de engano e de sedução diante do povo. Mas profeta e apóstolo feito por Jesus, esse está em exceção nos dias em que estamos vivendo. Então eles davam plena liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo tinha livre acesso no meio deles para agir e fazer. O Espírito Santo tinha vez e tinha voz. Em várias situações ele dizia, o Espírito Santo e nós. Nunca disseram nós e o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, a prioridade. E depois, nós, em obediência ao Espírito Santo, obedecendo a sua ordem. E cabe ao Espírito Santo escolher e separar. É o Espírito Santo que sabe, que conhece a necessidade aqui, ali, acolá. Então ele sabe a quem escolher e para qual finalidade escolher. Quando se deixa na direção do Espírito Santo, não há erro. A escolha é certa, é fiel, é segura, é verdadeira. E as escolhas que o Espírito Santo faz, elas são sempre corretas e frutíferas. Então, se hoje não está acontecendo isso, o que precisamos fazer? Precisamos voltar ao princípio. Abrir mão da nossa altivez, da ganância, do engodo, de tantas coisas que entraram e sufocaram o Espírito de Deus e abrir novamente esta oportunidade para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio e na congregação. Então é preciso voltar e deixar novamente o Espírito Santo fazer o trabalho que a ele foi confiado. Quando isto acontecer, nós seremos beneficiados pela ação do Espírito Santo para que o nome do Senhor seja para sempre bendito. Pensa sobre isto. Reflita aonde você está, onde você serve. O Espírito Santo tem liberdade? O Espírito Santo tem vez e tem voz? É ele que escolhe? É ele que capacita? É ele que direciona para a obra? Ou são as pessoas, de acordo com a política, de acordo com a condição financeira da pessoa, ou o grau de estudo que ela tem, ou o círculo de amizade influente que ela possui, mediante essas coisas
que eles são escolhidos para fazer uma obra que não é do homem, mas é de Deus? Estão errados. Aqui está o caminho certo. Deixa o Espírito Santo escolher. Deixa o Espírito Santo separar. Ele tem um lugar específico para cada um. E na hora certa, ele vai dizer: apartai-me para a obra a que eu os tenho chamado. Aqui ele separou Barnabé e Saulo. Eles foram e o resultado está em toda a Escritura. O Espírito Santo não erra, ele é certeiro. Ele é Deus. Portanto, fiquemos com esta reflexão. Se precisar mudar alguma coisa, mude. Deixe de agir no lugar do Espírito Santo e deixa ele agir no lugar que compete só a ele. E a nós compete submissão, obediência, temor e jejum, para que tenhamos o discernimento apurado e a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e obedecê-lo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.